Vamos iniciar então orando neste momento? Feche aí seus olhos, curve sua cabeça, apresente a sua vida, apresente a sua família, seus sonhos, seus projetos diante do Senhor neste momento, em oração ao Senhor. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, perdão, ó Pai, pela nossa negligência com a Tua palavra, perdão, ó Deus, por qualquer coisa que tenhamos feito que nos afasta de Ti, que desagrade a Sua presença, desagrade ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti que o Senhor nos cubra com a Tua santidade, que o Senhor venha revestir-nos, ó Deus, com o Teu poder, para que nós possamos ser testemunhas fiéis do Teu amor, para que nós possamos falar, ó Deus, aos quatro cantos que somente Jesus Cristo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar, abençoa cada um destes que estão assistindo, as suas famílias, abençoa aqueles que assistirão em momentos oportunos, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos cada vez mais buscar essa intimidade contigo, estreitar esse laço contigo, com a tua palavra, para que nós possamos viver cada vez mais em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós venhamos a colocar diante de ti todas as nossas ansiedades, tudo aquilo, ó Pai, que tem nos angustiado, que a gente coloque diante do Senhor, para que nós possamos experimentar a graça da dependência de ti. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra aí, então sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 15. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 11, tá certo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versos de 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou eu o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei com muito mais afinco do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? Bom, eu sempre gosto de lembrar que Paulo escreveu para a igreja, né? Para a igreja lá aos Coríntios. E esses ensinamentos que nós podemos usufruir nas cartas de Paulo também são para a vida cotidiana da igreja e são principalmente para que nós venhamos a refletir, que nós venhamos a meditar, que nós venhamos a verificar, fazer uma autoanálise da nossa própria existência, para ver se nós estamos caminhando conforme aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Na semana passada, por exemplo, nós refletimos um pouquinho no capítulo 14, dos versos 26 até o verso 33, nós refletimos que nós precisamos ser agentes de paz no meio dos nossos relacionamentos.
E aí nós vimos que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, da forma que nós agimos, não é verdade? Que a gente não venha a ser agentes de confusão, que a gente evite lugares que a gente sabe que vai dar confusão, que nós sejamos aqueles que apaziguam, que traz paz, aquele que as pessoas possam desejar estar ao nosso redor, né? Isso nós refletimos um pouquinho na semana passada. E hoje nós vamos fazer uma reflexão justamente a respeito dessa vida cristã. Nós vamos fazer uma autoanálise, né? Tudo que eu vou dizer aqui, eu faço essa autoanálise e eu gostaria que você fizesse essa autoanálise. Gostaria que você se deixasse ser confrontado pela palavra. Não quero aqui confrontar ninguém, não quero aqui botar dedo na ferida de ninguém, não quero aqui apontar pecado de ninguém, mas eu quero que nós possamos ouvir o que Deus tem para nos dizer, deixar que Deus sonda o nosso coração, deixar que Ele nos confronte para que nós possamos ter uma vida cada vez mais esmerada, polida na presença do Senhor. E para que nós façamos isso, é necessário que nós nos lembremos do passado. Como assim? Em ocasiões, outrora aí, ocasiões em pregações passadas, né? Eu falei que o nosso passado, ele não define o nosso futuro. Às vezes, aquilo que nós vivemos no passado, ele pode ser determinante para aquilo que nós estamos vivendo no presente. Mas ele não é determinante para o que vai acontecer amanhã. Ele não é determinante para o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Porque o que vai acontecer aqui, daqui a 5 minutos pertence ao Senhor. E aquilo que eu escolho, as decisões que eu tomo agora, vão influenciar isso. Vão influenciar o que vai ser o meu futuro. Então é necessário que nós nos lembremos do nosso passado, principalmente para que a gente possa lembrar de onde o Senhor me tirou. Para que a gente possa se lembrar que eu estava num lamaçal de pecado que Cristo me tirou e me transportou para o reino do seu amor. Lembre-se de onde Jesus te tirou. Lá na congregação, uma vez eu falei assim, que quando nós vamos falar do nosso testemunho, às vezes as pessoas dão tanta ênfase ao passado, dá tanta ênfase à sua vida de pecado no passado, a bebedeira, a prostituição, as drogas, né, as festas, as farras, dá tanta ênfase. E aí dá aquela sensação de saudosismo. Parece mais que essas pessoas estão com saudade do pecado do que ter prazer na presença do Senhor. Nós não podemos ter saudosismo do nosso passado. Nós não podemos sentir falta das festas, das farras, das bebidas, das mulheres, das drogas, daquilo que nos afastava do Senhor lá no passado. Nós precisamos nos lembrar para saber de lá que o Senhor me tirou, para que possa ter vida abundante hoje. Não lembrar, época boa aquela. Como assim? Na presença do Senhor não está bom? Era melhor estar no mundo? Lembre-se de onde o Senhor te tirou. Lembre-se do preço que Ele pagou para te tirar de lá. Esse passado nos ensina a não cometer os mesmos erros. Esse passado nos ensina a viver melhor. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já pensou da seguinte forma: se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, quando eu tinha lá os meus 20 anos, por exemplo, muita coisa eu teria feito diferente. Todos nós já fizemos uma reflexão do tipo. Mas eu tenho a mentalidade que eu tenho hoje, porque a que eu tinha quando eu tinha 20 anos me ensinou. Porque tudo que eu vivi de lá para cá foi me formando o meu pensamento, o meu caráter, a minha atitude, foi formando aquilo que eu sou hoje. Não menospreze o seu passado. Ele deve ficar no devido lugar, no passado. Mas nós devemos voltar nele para aprendermos. Devemos olhar para ele para tirarmos lições preciosas de que o Senhor me tirou de lá e eu não quero voltar para lá. Se você tivesse um encontro com o filho pródigo, lembra do filho pródigo?
aquele filho mais novo que pediu a herança para o pai, que aí ele viajou, gastou a herança dele toda, ao ponto dele fazenda e tratar de porcos, e nem a lavagem do porco ele podia comer. Lembra dessa história? Se você tivesse um contato, um encontro com o filho pródigo e perguntasse para ele o que você aprendeu com o seu passado, eu tenho certeza que ele diria assim, ó: eu aprendi que eu preciso depender mais do meu pai. Nós precisamos depender mais do Senhor. Precisamos mais depender do nosso Pai Celestial. Precisamos estar mais dependentes dele, lembrando que ele nos tirou daquele passado, para que possamos ter vida abundante hoje. Para que nós possamos ter vida abundante hoje. Lembre-se de tudo que você já ouviu. Lembre-se de todas as pregações que você já ouviu. Como assim, pastor? Tá doido? Pregação de 10 anos atrás, como é que eu vou lembrar? Claro que não vai lembrar. Não vai lembrar mesmo. Mas aquele ensinamento, ele fica gravado no nosso coração. Sabe por quê? Porque se eu te perguntar quanto é 2 mais 2, você vai saber. E você aprendeu isso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Aquele ensinamento fica guardado. E nós precisamos trazer à memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá expectativa de dias melhores. E a palavra de Deus nos ensina lá em Tessalonicenses 5:21. Eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Em outras versões vai dizer assim: ouvi tudo e retém. Nós precisamos ouvir e reter. Nós precisamos ouvir e lembrar. Reter para que a gente se lembre em tempo oportuno. Esse capítulo 15 de 1 Coríntios, logo no verso 1, ele já começa desse jeito. Irmãos, eu venho lembrar a vocês. Eu venho lembrar a vocês do evangelho que eu vos anunciei. Eu venho lembrar a vocês do evangelho que vocês receberam. Eu venho lembrar a vocês para que vocês perseverem nele. Para que continuem perseverando nele. E aí aqui cabe uma pergunta para mim e para você. Nós temos perseverado no evangelho? Nós temos perseverado nos ensinos que recebemos de Jesus do dia que nós nos convertemos? Eu me lembro que quando eu me converti, eu não vou falar quando foi, porque nem eu lembro quando que foi que eu me converti. Já tem alguns dias, né? Então não deixa pra lá. Mas eu me lembro que quando eu me converti, fui convidado para participar de um teatro. Só que na ocasião eu tinha acabado de me converter, eu não tinha me batizado. E aí na ocasião eu conversei com a pessoa em questão que me convidou, né? E eu falei, olha, vamos conversar com o pastor. E concordar que eu participe, não sendo batizado ainda, eu vou participar. Porque eu já tinha esse compromisso comigo, naquela época. Então nós precisamos nos lembrar desses detalhes para que a gente se mantenha firme nesse compromisso. Nesse compromisso de perseverança, nesse compromisso de seriedade com o Evangelho, de seriedade com a presença do Senhor, não levar as coisas de forma leviana, não clamar o nome do Senhor de forma leviana. É bem, não é verdade? Precisamos que a gente se mantenha perseverante. Salmo 119, no seu versículo de número 11, o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha que ensinamento precioso. Quando nós perseveramos, nós no coração a palavra do Senhor, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. E aí eu volto a perguntar, para mim e para você, nós temos perseverado naquilo que temos aprendido? Nós temos perseverado
na palavra do Senhor? Temos mantido firme na caminhada cristã? Ou será que quando nós nos lembramos do passado, aquele saudosismo, e a gente fala assim, só mais um trago, só mais uma dose, e a gente cai. Se nós não perseverarmos, nós não vamos nos libertar do nosso passado. E ele se tornará escravo. Nosso passado é para nos ensinar, não para... Nosso passado é para nos ensinar a viver o presente, para que tenhamos um futuro melhor. Não é para cometer os mesmos erros, para termos exatamente aquilo que estamos vivendo hoje, no amanhã. Quer ter dias diferentes? Quer ter um futuro diferente? Faça as coisas diferente. Não é fazendo as coisas da mesma forma que nós vamos alcançar resultados diferentes, mas é fazendo as coisas diferentes. E a primeira coisa que nós precisamos fazer diferente é ter esse compromisso de perseverança com a palavra do Senhor. Porque quando perseveramos até o fim, Mateus 24, verso 13 diz assim, quando nós perseveramos até o fim, Mateus 24, 13 diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Até o fim, alcançará a misericórdia do Senhor. Alcançará a salvação do Senhor. Alcançará a graça do Senhor. Mantenha-se firme, perseverante, sabendo que o seu galardão não é vão no Senhor. É Ele que nos abençoa. É Ele que derrama a tua graça sobre a nossa vida. Persevere. Nos versos 1 e 2 vai falar justamente a respeito disso. De nos lembrarmos do evangelho que recebemos, nos lembrarmos de perseverar nele, assim como nós recebemos essa perseverança. A não ser que tenham crido em vão. Finalzinho do verso 2 diz, a menos que tenhais crido em vão. Se Jesus Cristo fez a diferença na sua vida, essa crença não pode ser em vão. Não podemos voltar atrás. Não podemos nos desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos nos manter firme, focado. Eu gosto sempre de lembrar do episódio de Pedro andando sobre as águas. Estava lá os discípulos dentro do barco, no meio da tempestade, açoitado ali pelas ondas, todo mundo com medo de naufragar, já era de noite, não estavam enxergando nada, né? E aí vem Jesus andando em cima das águas, com mais medo ainda, por pensar que era um... E aí Pedro, então, né, Jesus diz, sou eu, se acalmem. E aí Pedro diz, se é você, se és tu, Jesus, que eu vá ao seu encontro. E aí Jesus diz, olha, vem, o que é que está te impedindo? Pode vir. E Pedro anda. Só que no meio daquela caminhada, e aqui que eu quero chamar a sua atenção, no meio daquela caminhada de Pedro, no meio da sua caminhada cristã, no meio do seu compromisso cristão, no meio da sua perseverança, no meio da sua oração, no meio da sua bíblica, no meio do seu planejamento de ler a Bíblia em um ano, no meio da sua devocional, meio às tempestades. É menino que chora, é vizinho que bate na porta, né? É alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. E aí, assim como Pedro, o que a gente faz? Desvia o olhar. E a gente começa a olhar para as circunstâncias. Começa a olhar para as dificuldades, para a tempestade, para o vento, para a chuva, para os raios, né? Começa a olhar para os amigos, começa a lembrar do passado, começa a olhar para o boteco com outros olhos, assim com saudade. Começa a ter esses flashes de olhar e se focar nas dificuldades. Se focar nas dificuldades. O problema não é nós olharmos para as circunstâncias.
O problema não é nós olharmos para as dificuldades ao nosso redor. O problema é nós desviarmos o foco de Jesus para as circunstâncias. Se Pedro tivesse olhado ali e voltado o foco para Jesus, o resultado seria diferente. Mas como ele deu mais atenção às circunstâncias ao seu redor, ele afundou. E aí o texto sagrado diz que socorre-me. E aí Jesus estendeu a mão, puxou Pedro de volta e os dois entraram no barco e imediatamente cessou a tempestade. Barco que tem Jesus cessa a tempestade. Vida que tem Jesus pode bater a tempestade que for, mas não destrói. Não destrói o barco. Não destrói a vida de ninguém, porque Jesus está conosco. Persevera. Persevera. Esse crer em Cristo não pode ser em vão. Não pode ser em vão. Persevera nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé e prática. E eu acho bacana que Paulo, quando ele vai escrever, no verso 3 ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura. E no verso 4 ele diz: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que ele está querendo dizer com isso? Eu não preguei nada diferente das Escrituras. A minha mensagem é exatamente aquilo que está nas Escrituras. Aquilo que está na Bíblia. É isso que Paulo está dizendo. Não se apegue a mensagens somente. Não se apegue somente a pregadores. Não se apegue somente a músicas. Tudo isso é bom? Maravilhoso. Eu escuto. Eu escuto. Mas se apegue à Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a única que é digna de total confiança. Está escutando pregador? Eu sempre gosto de falar isso. Confronta com a palavra. Confronta com a palavra. Não tenha medo de fazer isso. Os bereanos faziam isso. Não tenha vergonha de fazer isso. Não tenha medo de dizer isso. E se tiver alguma coisa errada, eu posso dizer por mim. Tem total liberdade para me falar: pastor, eu acho que está diferente do que está na Bíblia. Tem total liberdade para isso. Precisamos nos focar na Bíblia. Paulo deixa claro: olha, a minha mensagem é o que está nas Escrituras. Trocando por miúdos, vai para as Escrituras. Vá para a Bíblia. Como é que está o seu tempo de leitura bíblica? Como é que está a sua perseverança na leitura bíblica? Como está a sua qualidade de leitura bíblica? Ela é a verdade. João 17 diz isso. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Em 2 Timóteo 3,16 é um dos textos que eu mais gosto. Diz assim: inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. E o verso 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí você pode virar para mim e falar assim: mas não existe pessoa perfeita, a não ser Jesus. Concordo com você. Sabe por que nós não alcançamos a perfeição, a estatura do varão perfeito? Porque, infelizmente, a Bíblia não executa em nós o seu propósito pleno, porque nós não deixamos. O nosso coração é pecador. A nossa vontade é pecadora. O nosso desejo é pecaminoso. Nós, muitas vezes, como eu disse, às vezes, sente saudade do pecado, sente saudade da vida pecaminosa. Nem sempre persevera. Então, nem sempre somos ensinados pela palavra de Deus. Nem sempre somos instruídos pela palavra de Deus. Nem sempre somos corrigidos pela palavra de Deus. E não é culpa da Bíblia. Ela é útil. A própria Bíblia diz isso. Ela é útil e apta para fazer isso. O problema está no nosso coração. O problema é que está na dureza do nosso coração. Jesus, em alguns encontros com os fariseus, ele deixou isso bem claro.
dureza do vosso coração. É a dureza do meu coração e do seu coração que nos impede de alcançar a estatura do varão perfeito, porque nós não permitimos que a Bíblia molde, transforme de forma absolutamente completa o nosso coração, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Essa é a realidade, mas ela é a palavra de Deus. Ela é a essência que pode nos ensinar, nos moldar o nosso caráter, para que nós possamos caminhar em conformidade com aquilo que o texto sagrado nos instrui, com a forma como o texto sagrado nos ensina. E por fim, não menos importante, precisamos sempre lembrar que estamos aqui, em pleno 2020. Você está me assistindo hoje, é pela graça do Senhor, não é por outro motivo. Paulo diz assim, no verso 9, vou ler no verso 9 e 10, diz assim, do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui Deus. Mas pela graça sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Estamos aqui hoje pela graça de Deus, não é outro motivo. Ah, mas eu trabalho, eu sustento a minha casa, eu sustento a minha família. É a graça de Deus, meu irmão. Se você está saudável, se você não pegou Covid, por exemplo, é a graça do Senhor. É a misericórdia dele. É a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. E Paulo, ele nos ensina isso. Deus do Senhor. Lá em 2 Coríntios 12, verso 9, quando Deus diz para ele assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu acho esse ensinamento magnífico. Sabe por quê? Porque quando sou fraco é que sou forte. Quando estou fraco é quando mais sou forte. Não pela minha força, não por minha causa, mas pela graça do Senhor que me é suficiente. O dia que nós estamos mais para baixo, o dia que nós estamos mais depressivos, o dia que a gente olha assim e fala, nada vai dar certo, é o dia que o Senhor nos fortalece. Porque é o dia que nós temos a oportunidade de depender da graça e misericórdia do Senhor. É o dia que nós temos a oportunidade de experimentar na prática a tua graça me basta. Portanto, meus amados irmãos, lembrem-se de onde Deus os tirou. Lembrem-se do sacrifício que Jesus pagou para comprar a sua vida. O sacrifício que ele pagou na cruz por você. Lembre-se de perseverar sempre, ouvir tudo, reter o que é bom. Lembre-se de perseverar na palavra de Deus, nas escrituras, persevera na leitura, persevera na oração, persevera no jejum. Não abra mão desse relacionamento com o Senhor. Persevera na dependência do Senhor. Tenha plena certeza, plena convicção de que até aqui Ele tem nos ajudado e tem nos sustentado para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos mais uma vez e se apresente diante do Senhor. Pai querido, Deus de amor, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua graça, tua misericórdia que se renovou em nossos corações. Te agradecer pela tua graça, ó Deus, que é derramada em nós. Graça esta, ó Deus, que nos é suficiente. Clamamos a Ti, ó Deus, que nós possamos depender desta graça. Clamamos a Ti que nós venhamos a aprender, ó Deus, que é quando estamos fracos, é que somos fortes no Senhor. Que nós venhamos a aprender, ó Deus, que o Senhor fortalece-nos na nossa fraqueza quando dependemos de Ti. Que nós venhamos a lembrar continuamente do Seu sacrifício ali na cruz em nosso favor. Lembrar continuamente do preço que o Senhor pagou por nós. Lembrar de onde o Senhor nos tirou
e onde o Senhor nos levará pela tua graça e misericórdia. Lembrar-nos, ó Deus, de perseverar sempre em Ti, perseverar na Tua palavra, perseverar na oração, perseverar, ó Deus, na Tua palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ajuda essa perseverança, sabendo que a Tua palavra ela é única regra de fé e prática para as nossas vidas. Clamo a Ti, ó Deus, por estes que me ouvem, por aqueles que ouvirão. Se de repente têm tido alguma dificuldade, ó Deus, nesta caminhada, que o Senhor fortaleça. Eles, ó Deus, que de repente se desviaram deste caminho, sentiu tanta saudade do pecado que caiu, sentiu tanta saudade do pecado que voltou a ter uma vida pecaminosa. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, liberta. Liberta. Que essas pessoas possam voltar a ter os seus olhos, ó Deus, fixos no Senhor, voltar a ter o seu foco em Ti. Que em nome de Jesus nós não venhamos a desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas estarmos sempre voltados para o Senhor, com os olhos fixos na esperança da nossa salvação, naquele que é o autor, ó Deus, e consumador da nossa fé, naquele que é a estrela da manhã, naquele que é o alfa e o ômega, naquele que é o autor, ó Pai, que pode salvar, resgatar, libertar, ó Deus, o homem de todo e qualquer mazela. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, resplandecer em nossas vidas. Que em nome de Jesus nós possamos ter cada dia mais uma vida mais íntima contigo. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei ainda, que chegou depois. Tia Zuleide está assistindo lá de São Paulo, coisa linda. Saudade da senhora, Tia Zuleide. Irmã Eudes, Deus abençoe, irmã Eudes. A Ruth, estou com saudade. A Ivone também está assistindo. Deus abençoe, Ivone, você, sua família. Muito bom ter vocês conosco. A Lourdes, minha sogra, está assistindo, junto com a Renata, a vozinha lá embaixo. Vanessa, Deus abençoe, Vanessa, o Carlos, as crianças. Tia Angélica, que bom, Tia Angélica, ter vocês aqui conosco. Deus abençoe, Tia Angélica, Tia Raimunda, toda a equipe do Colinho da Vovó. Irmã Delci, saudade de Irmã Delci, da Júlia, da Jéssica. Fred está assistindo, Fred está lá no Portugal. Olha que coisa linda. Deus abençoe Fred, Deus abençoe aí sua família, seu bebê lindão. Cauã, Deus abençoe Cauã. Opa! O que aconteceu aqui com a minha câmera? Voltou. Pastor Marcelo Lomba acenou, Deus abençoe Pastor Marcelo Lomba. Vânia também está assistindo, Deus abençoe. Cauã, não sei se eu falei, Cauã, Deus abençoe Cauã, sua mãe. Salete, saudade Salete, estamos orando aí por você, pela sua família, né? Pelo Murilo. Irmã Kelma, Deus abençoe Kelma, o Mateus, né? E os meninos também. E amém. Acho que é isso. Deus abençoe meus irmãos. Eu sempre gosto de lembrar, eu sou o pastor Rodson, um dos pastores Boas Novas. É um prazer imenso, né, que está aqui na página do Facebook, nas salas de vídeos que algumas pessoas compartilham. É muito bom ter você conosco, que você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Né? Você é muito bem-vindo a estar conosco. Quero lembrar que no sábado às 19 horas, às 18h30, tem culto jovem no YouTube. No domingo às 9 temos Escola Bíblica aqui neste canal. Você é convidado a estar conosco. Né? E às 19 horas, culto de adoração ao Senhor, também no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado. Que o Senhor possa resplandecer a paz. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. A paz, meus irmãos.